Fala, amigos do YouTube, mais uma vez aí voltando para a gente conversar, dialogar, refletir, falar sobre esse Deus que o mundo aí tenta desmenti-lo, mas a gente consegue provar que ele é verdadeiro, que ele é único, que ele é poderoso e que ele se manifesta em todos nós, em nossos corações, em nosso ser, em nosso dia a dia e constantemente aí está falando com a gente. Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre o sopro da vida, que são partículas de Deus que eu queria comentar com você hoje um pouquinho, para a gente estudar junto, debater junto. Deixa seu comentário, se tiver alguma dúvida aí, coloca algum tema para a gente discutir, abordar. Vamos que vamos, pessoal. Deus ele não quer robô, e sim amigos leais, que não tentem roubar o seu lugar. Lúcifer tentou roubar o lugar de Deus. Eva tentou roubar o lugar de Deus. Eva queria ser como Deus, dando aí a origem da inveja. E hoje você conhece alguém aí que tem inveja? Ou você inveja algo do seu próximo? Porque a partir do momento que você tem inveja, ou a partir do momento que você está desejando algo daquela pessoa, para você tomar dela é um pequeno estalo de dedos, que era o caso de Deus. Deus, quando criou o ser humano, ele não criou o ser humano na intenção de criar um ser que ali fosse exatamente obediente a ele. Deus criou um homem com direito às escolhas, tanto que eles tinham duas escolhas. Engraçado, porque tinha duas árvores. Tinha a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Que paradoxo, né? Isso no meio do jardim. Ao invés da árvore da vida, eles escolheram a árvore da ciência do bem e do mal para tentar ser como o Senhor Deus. Sabe? É a inveja. A inveja ela não é boa. Então, se você tem inveja de alguém, não tenha. Tira isso do seu coração. Sabe, pede para Deus para que o que seja seu não seja retido. Se você não conseguiu ainda, se examine, mas não tenha inveja. Hoje a gente vive de forma similar. A gente tem partícula da árvore da ciência do bem e do mal. Por que você não sai por aí matando, roubando? Ou por que você não sai por aí dando golpes? E segue a lista de coisas ruins. Sabe, tem gente que faz, mas por que você não faz? Porque lá no fundo você tem partículas da árvore da ciência do bem e do mal. Você sabe o que é ciência? Segundo Aristóteles, é um conhecimento demonstrativo. Ou seja, o que é demonstrar? Se não viver algo, vivenciar, fazer, provar. Sabe, o ser humano prova o tempo todo se quer fazer o bem ou o mal. Isso por si só demonstra que realmente nós temos partículas da árvore da ciência do bem e do mal. Por exemplo, já é do berço, não é porque você vai ser preso. Já é do instinto humano. Por exemplo, eu sei que matar uma pessoa é errado. Por que você acha que quando teve o primeiro homicídio, lá no comecinho, com Caim e Abel, aquele que matou, no caso Caim, enterrou o Abel? Por que ele fez isso? Para esconder, porque ele já sabia que aquilo que ele fez era errado. Naquele tempo não existia livro de leis. Então o ser humano já tem por instinto saber o que é bom e o que é ruim. Por quê? Partículas da árvore do bem e do mal. Conseguiu entender? Eu poderia até parar por aqui, mas eu vou até te dar um bônus. Mas antes disso, eu gostaria de concluir essa parte. Então a partícula do bem e do mal significa isso. A gente saber até onde é o nosso limite. A gente entender que o nosso direito acaba quando começa o do outro. Por que a gente não sai por aí ligando o som do nosso carro no último volume e para na frente da casa de uma outra pessoa? Porque ela vai chamar a polícia? Não, porque a gente sabe que é errado.
E por que a gente sabe que é errado? Porque a gente tem dentro da gente o que é certo e o que é errado. Sabe, eu acredito que deu para você compreender essa parte. Eu entendo que sim. Então vamos para o nosso bônus. Deus soprou o fôlego da vida naquele ser que até então era um boneco. Sabe o que é um boneco? Deus, ele criou ali, ele foi formando. E ali ele fez aquilo que eu posso te transmitir como um manequim. Deus chegou no ponto que o primeiro ser, o Adão, ele era um manequim. Sabe um manequim que a gente vai na vitrine, coloca roupa nele, né? Para quem trabalha vendendo roupas, coloca cachecol, tem uns que colocam óculos, né? Para fazer os modelos dos óculos, colocam toucas na cabeça, mas não é um ser humano, é um manequim, é um boneco. Então aquele era o formato de Adão, mas só que Deus soprou o fôlego da vida. Por isso muitas pessoas têm tudo, mas elas se sentem vazias, ou que elas não conseguiram atingir os seus objetivos, mesmo através de muitas conquistas. A pessoa, ela não consegue entender que do mesmo jeito que a gente tem partículas da árvore do bem e do mal, a gente tem as partículas de Deus. E as partículas de Deus, elas são herdadas do sopro da vida. Quer ver? Eu vou ler aqui para você. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Até então, o homem era um manequim, como a gente está conversando. O homem era simplesmente um boneco. Então, o porquê que hoje muitas pessoas têm tudo, mas se sentem vazias? Porque lhe falta a comunhão com Deus. Essa comunhão da pessoa e Deus, ela é importante para que essas partículas que estão dentro da gente venham a ser animadas, venham a ter aquele choque. Como quando aquela pessoa tem o coração ali parado e o médico vai lá com aquele desfibrilador e começa a colocar no peito do ser humano. É o choque, né, para tentar trazer de volta aquele coração começar a bater novamente. Então é isso que falta pra gente. Falta comunhão com Deus. Por isso se sentir vazio. Quer ver? Vou te dar outro exemplo. Por isso muitos não têm nada. Vive procurando, buscando algo que não encontra, busca em bares, busca em baile, busca em cassino, boate, busca no futebol, busca na política e a lista segue. Mas só um recado para você antes da gente continuar. Se você for um desse, tanto rico quanto pobre, não importa, que não está conseguindo, né, preencher esse vazio. Você está buscando no lugar errado. Você tem ido atrás até do paraíso, só que você não tem encontrado nada. Sabe por quê? Porque só Deus pode preencher esse vazio dentro de você. Esse é um vazio que só mesmo Deus, e hoje através do Espírito Santo, pode ser preenchido dentro de você. Você vai falar para mim assim: mentira, mentira. Vou te provar que não é mentira. Coloca aí, ó, um louvor gospel no YouTube e você escuta, ou assista um clipe gospel. Você vai sentir seu espírito melhor. Faz o teste. Sabe por quê? Porque seu espírito, ele tem partículas de Deus. Assim como a gente herdou da árvore da ciência do bem e do mal, a gente herdou essa partícula de Deus no espírito. Porque Deus soprou ali na gente. Lembra que a gente estava conversando sobre isso? E por isso, quando buscamos nos encher de Deus, a gente fica satisfeito. Porque nossas partículas herdadas do sopro de Deus, elas gritam dentro da gente. Sério? Porque você está em comunhão com o seu Criador. E como que ela grita? Ela grita em forma de satisfação, bem-estar, tranquilidade, sossego, te dá resiliência, te dá força. Aquilo que você mais estiver precisando naquele momento, você vai conseguir, porque você está naquele momento íntimo. E inclusive, quando você está nesse momento íntimo em particular com Deus,
se nesse momento de ligação você como pessoa tem toda a autoridade para invocar uma cura ou uma libertação, mas vamos falar mais para frente sobre isso, porque as partículas de Deus que você herdou lá de Gênesis capítulo 2 versículo 7 faz você ter uma ligação com o céu. Essa ligação que você tem com o céu já vem desde ali de quando Deus te formou, entendeu? Do capítulo 2, versículo 7. Eu vou reler para você. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Desde este sopro, você vai ter essa partícula. E isso, enquanto houver um ser humano sobre a face da terra, esse ser humano é herdeiro. Tanto da escolha, vamos dizer assim, a árvore da ciência do bem e do mal, como do fôlego da vida, como da árvore da vida, ou de Deus, ou da necessidade do preenchimento de Deus no seu espírito. Por que você acha que Jesus falou que o que você liga na terra é ligado nos céus? Eu não sei se você consegue compreender até aqui. Porque aqui na terra, quando Deus formou o homem do barro, Deus, ele ligou o céu na terra. Como assim Deus ligou o céu na terra? Ele soprou nos narizes daquele manequim o fôlego da vida. Deus ligou o céu na terra. Então tudo o que a gente liga na terra é ligado nos céus. Porque a gente tem como herança esse sopro, essas partículas de Deus dentro do nosso espírito. Agora eu acredito que você entendeu. Se você não entendeu, você volta o vídeo do início e começa de novo, porque é importante, tá bom, meu amigo? Pede para o Espírito Santo te revelar e você vai ver aí quão grandes coisas Deus vai mostrar para você. Mas eu vou voltar e finalizar. Adão e Eva fizeram as suas escolhas, e nós hoje temos por herança que fazer as nossas escolhas. Eles tinham entre a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Isso está claro para a gente. Só que tem um detalhe. No capítulo 2, versículo 17, o que Deus falou? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Ou seja, Deus proibiu de comer da árvore do bem e do mal. Mas só que você lembra, tinha a árvore da vida lá. Então eles poderiam comer da árvore da vida. Pelo menos o texto dá a entender isso. Nós temos entre o céu, hoje, simbolicamente representado como a árvore da vida, e o inferno, simbolicamente representado como a árvore da ciência do bem e do mal. Coma do bom fruto, desse que parece estar maduro, bonito, que é o que está escrito lá em Gênesis 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Entende? E o inferno hoje, vamos fazer que ele representa essa árvore da ciência do bem e do mal. Você tem a sua escolha, assim como Adão e Eva teve. Adão e Eva tinham a escolha da árvore da vida ali, que era o céu, e da árvore do bem e do mal, que é como se fosse um inferno para eles, que realmente foi o que aconteceu, virou um inferno. Tanto é que Adão e Eva, ali, seus dois filhos ali se mataram no princípio. Então você vê como o que é ter um filho assassinado por outro filho, você que é pai. Então coma do bom fruto, coma. Esse que parece estar maduro, ser bonito. Que são o que hoje? São as orgias, são os relacionamentos incestuosos, é a concupiscência. O que é concupiscência? Pode ser prazeres sexuais, por exemplo, várias mulheres, vários homens, ou cobiça de bens materiais. Sabe, você não risca meu carro, sai de perto do meu carro. Não no sentido de cuidar, mas no sentido da cobiça, de conseguir mais. E por aí desce essa ladeira. Ou você come da árvore da vida,
sabe? Árvore da vida. Vive com obediência a Deus, amor a sua palavra, e aí você herda o paraíso. Esse paraíso que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o respeitam. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, dá um like aí, coloca um comentário, se inscreve no canal, e aí quando eu colocar mais vídeos você vai ser notificado, certo? Brigadão e até o próximo.